Bom, a galera tá falando sobre Terceira Guerra Mundial, que eu acho que é uma maluquice, como qualquer coisa acontece. E a gente já vem aí com, meu Deus, é a Terceira Guerra Mundial. Gente, talvez vocês não entendam o contexto do que é uma Terceira Guerra Mundial, mas para ter uma guerra mundial precisa do mundo envolvido. Então a gente precisa de mais países envolvidos que não sejam Estados Unidos, Israel e Irã, para ter uma guerra mundial, né? Precisa de um contexto global inteiro, né? Então, se você sentar e for ler Primeira Guerra Mundial, a rapaziada vem, pô, juntou um monte de gente aqui na Europa, um lutando contra o outro, quebrando pau, aí veio gente dos Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, veio gente da América do Sul, veio gente da América do Norte, veio gente da Ásia, veio gente na África, você tinha um monte de frentes rolando ao mesmo tempo ao redor do mundo, o mundo inteiro concluído e tal. Então, assim, uma coisa que acontece, primeiro e segundo foi só a Europa, aí é uma falta de educação sua, Lorenzo, porque isso daí é uma prova sua de que você não foi na escola. Porque se você sentar pra estudar, você vai ver que a Segunda Guerra Mundial não foi só na Europa, meu amigo. Isso é uma falta muito grande de uma educação aí gigantesca, faltou na sala de aula. A Segunda Guerra Mundial aconteceu na frente da Europa, aconteceu na frente africana, aconteceu na frente asiática. Japão invadiu a China, Japão causou na Coreia, teve campo de concentração no Japão, teve briga na África. Então, assim, porra, primeira e segunda foi só na Europa, pô, vocês estão de sacanagem, né? Pelo amor de Deus. É só jogar 5 minutos aí sei lá, de Sniper Elite. Tu começa a ter jogou 2, 3 jogos de Sniper Elite e tu aprende um pouquinho mais sobre isso. Medal of Honor, tu aprende um pouco mais sobre isso daí, tá bom? Mas... Então, assim, é uma guerra localizada, tá? A grande questão e que tá acontecendo, que foi um papo que eu falei outro dia no canal de cortes, e até falei um pouquinho sobre o Altair, com o Altair, isso daí no nosso podcast, é que a gente teve um caso muito claro aqui da janela de Overton. Muito, muito claro. E o que é a janela de Overton, né? É quando a tolerância nossa para alguma coisa, ela se amplifica e as opiniões das pessoas, elas se tornam mais flexíveis. Então, um assunto que antes ele era muito polêmico, ele se torna menos polêmico. Então, por exemplo, esse daqui é um caso de janela de Overton, tá? Então você tem aqui, ó, posição aceita na sociedade. E esse exemplo aqui é o aborto, tá? Mas não estamos falando sobre isso. Então aqui, nesse momento, a janela tá em proibido com pequenas ressalvas. Então ele pode vir mais pra direita, completamente proibido. Ele pode vir pra neutro, uma coisa que as pessoas não se importam. Ela pode vir pra permitido com pequenas ressalvas e permitido livremente. Isso daqui ela pode vir pra um lado. Isso aqui pode vir pro outro. Isso aqui pode ficar abrindo. Isso aqui pode ficar fechando. Isso aqui pode fazer várias coisas. Certo? E o que acontece, que está acontecendo agora? A gente teve um momento de paz muito grande no mundo, né? A gente acreditou que o mundo teria uma paz muito grande. Tivemos isso, né? Pós-final da Guerra Fria. As coisas estavam mais tranquilas no pós-final da Guerra Fria. Sempre tivemos conflitos ao redor de vários lugares do mundo, né? Sempre tiveram conflitos. Guerras civis na África, guerras civis em países da Europa Oriental, sabe? Em alguma ou outra pequena republiqueta ali asiática, na América Central. Só que as pessoas não se preocupam porque isso daí a gente só se preocupa quando tem Europa, Estados Unidos ou nomes grandes no meio, né? Essas guerras pequenas, pô, ninguém aqui vai falar de Ruanda, ninguém aqui vai falar do Congo, ninguém aqui vai falar de Bósnia, né? Ninguém vai falar desses países daí. Mas a gente teve várias pequenas guerras que as pessoas ignoraram, né? Porém, isso daí foi mudando. Então a gente teve uma ampliação dessa janela de Overton, do que era aceitável ou não, do que era um absurdo ou não, com o passar do tempo. O que já mudou muito, e que acho que talvez foi o primeiro grande pá, foi a Rússia com a Ucrânia.
Rússia com Ucrânia aí foi muito forte. Muito forte. E isso foi muito, muito forte, porque assim, foi a primeira vez que a gente viu uma... Fazia tempo que não víamos uma grande nação atacar assim alguém sem ter Se bem que os Estados Unidos atacou o Iraque com a desculpa bem esfarrapada, né? Então, vambora, né? Que a gente não tinha visto uma grande... Que não os Estados Unidos a fazer uma esfarrapada dessa daí, né? 11 de setembro também mudou um pouco disso daí, Chile. Também acho que o 11 de setembro mudou, mas também que teve a Guerra do Golfo, né? Então, tu vê que a gente vai ter várias pequenas exceções, né? O que também teve uma janela de Overton aí que mudou muito isso daí foi também um ataque que teve em Israel. O ataque em Israel, ele mudou muito a percepção da galera. Por quê? Quando teve o ataque de Israel, a galera... Porra. A galera ficou com sangue no olho. Porque aí a gente pode ir com tudo pra cima da Palestina. E foi o que aconteceu. Tanto que antes, os ataques que seriam talvez condenados contra a Palestina que Israel faria, começaram a ser comemorados, começaram a ser celebrados. Pessoas começaram a achar legal o que estava acontecendo. E isso foi virando uma loucura. Né? Isso foi virando uma loucura. E aí, meu amigo, a gente teve aí essa flexibilização do que a gente tem como tolerância do que poderia ou não acontecer. E o que está acontecendo agora? Antes, os Estados Unidos ir e bombardear o Irã seria, por conta do causa de Israel, seria um absurdo para algumas pessoas. Isso para o mundo seria uma coisa meio maluca, tá? E é que eu tô resumindo várias coisas aqui, gente. Não sou especialista em ciência política, tem vários outros conflitos, tem várias coisas. Ouçam um xadrez verbal, tá? Que o xadrez verbal ele fala muito melhor do que eu sobre isso. Mas os Estados Unidos ir e bombardear instalações nucleares com possibilidade de você ter, porra, repercussões gigantescas, amigo, é foda. É foda. Mas, com a polarização do jeito que tá nos Estados Unidos, com o ataque que teve em Israel, com o que tá acontecendo da questão de Rússia e Ucrânia, a janela de Overton, de achar que isso talvez fosse um absurdo, né, da percepção da sociedade no geral, ela se abriu a ponto de as pessoas olharem e falarem, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tanto que tem pessoas comemorando esse ataque. Coisa que talvez há 10, 15 anos atrás, pra gente seria um absurdo. Coisa que pra gente, alguns anos atrás, um país da potência dos Estados Unidos fazer um ataque dessa dimensão, desse jeito, pra ajudar um outro país nesse nível daí, é um bagulho que você olharia e falaria, cara, que loucura, né? Isso daí seria condenado, isso geraria uma crise diplomática, né? Mas o Trump, ele não liga. Primeiro que ele não liga. Primeiro que o Trump se ligou que ele não liga, né? E agora a gente vai viver uma incerteza que é, mano, o que acontece depois daí. Acho que alguém vai querer contra-atacar os Estados Unidos? Muito difícil. Porque quem vai querer comprar a treta do Irã? Sabe? Muito difícil alguém vai querer comprar essa treta do Irã, né? China tem preocupações comerciais maiores pra fazer. China tá mais preocupada com Taiwan do que com o Irã. Muito mais preocupada com Taiwan. O que pode realmente acontecer, e se estivesse em Taiwan agora, estaria preocupado, é justamente disso. Olharia e falaria assim, né? A Rússia entrou aqui, Estados Unidos meteu um bomba ali, né? Eu, se fosse Taiwan, estaria agora dormindo, porra, eu estaria dormindo chateadão. Chateadão. Agora o Putin, mano, o Putin tá resolvendo o problema da Ucrânia. Você acha que o Putin vai parar e vai falar, porra, mano, eu vou entrar nessa treta? Não vai, não vai. Então, enfim. É uma maluquice. Vamos ver o que vai acontecer agora. E o Trump vai falar. A short time ago, the